O filme começa com um casal chamado Matt e Kate. Eles acabaram de se mudar para a casa recém-comprada, que fica em uma área isolada. Logo depois, o casal começa a limpar a casa enquanto brincam um com o outro. Em seguida, descobrimos que Matt é um artista em dificuldades e Kate é uma tradutora mal remunerada. Ou seja, eles não têm segurança financeira, e essa casa é o melhor que eles podem pagar. Mais tarde, Kate está na cozinha e encontra um pássaro morto no chão. Matt também está tirando alguns móveis quando encontra uma chave antiga em formato de cruz. Kate decide enterrar o pássaro, mas leva um susto quando Matt joga móveis pela janela, e então percebe que o pássaro desapareceu misteriosamente. Mais tarde, enquanto arranca o papel de parede da casa, Matt encontra uma porta antiga com um buraco no centro. Ele rapidamente pega a chave que havia encontrado no lixo e destranca a porta. Ele e Kate tentam entrar em um cômodo escuro, mas as luzes de toda a casa começam a piscar de repente, então o casal assustado sai rapidamente e liga para a companhia de energia elétrica pedindo ajuda. No dia seguinte, uma eletricista vai até a casa para verificar os cabos e desce ao porão com Matt. Para surpresa deles, os fios no porão são antigos e estão emaranhados de uma forma estranha. O eletricista diz que nunca viu nada parecido em toda a sua vida. Matt pergunta se há algo que ele possa fazer, mas o eletricista explica que é complicado demais. Antes de ir embora, ele diz a Matt o quanto ficou surpreso que a casa tenha sido comprada tanto tempo depois do incidente. Matt não entende, então o eletricista revela que os antigos donos da casa foram assassinados. Mais tarde, enquanto pesquisa na internet, Matt descobre que os antigos proprietários, um casal, foram assassinados nessa casa por um homem nos anos 1970. O autor do crime acabou sendo preso, mas sua identidade é desconhecida, então ele é chamado de John Doe. Isso preocupa Matt, e ele, bêbado, começa a esboçar um retrato de John Doe com base em sua foto. Depois disso, ele vai até o quarto secreto e termina uma garrafa de bebida. Em seguida, ele deseja ter outra garrafa bem na hora em que isso acontece. Uma garrafa de álcool aparece de repente na frente dele. Na manhã seguinte, Kate acorda com o som das luzes piscando na casa. Ela então encontra Matt no quarto secreto, que agora está cheio de pinturas. Ele parece muito animado e mostra para ela pinturas originais de Cézanne e Van Gogh. Matt então pede para uma Kate confusa fazer um pedido, então ela, aleatoriamente, deseja $1000. E então, momentos depois, vários maços de dinheiro aparecem, o que a deixa ainda mais confusa. Achando que o marido está pregando uma peça nela, Kate deseja $1 milhão. Mas, para sua surpresa, ele também aparece imediatamente. Isso deixa Kate desconcertada e ela tenta sair, mas seu marido a impede. Matt informa ela que o quarto tem um poder especial e sugere que eles se divirtam com isso. Depois disso, o casal começa a pedir tudo o que sempre quis e se diverte muito. Todos os dias, eles aproveitam refeições luxuosas, vestidos de grife, joias e muito dinheiro. Em um momento, Matt até cobre Kate de diamantes. Mais tarde, quando estão na cama, ela se pergunta como o quarto funciona, mas Matt diz que isso não importa. Os dias passam e o casal continua dançando e festejando o tempo todo. Eles acabam até parando de trabalhar, já que não veem sentido em ter empregos quando podem conseguir tudo o que desejam com facilidade. No entanto, depois de um período de diversão, Kate começa a se sentir vazia, percebendo que tudo aquilo é uma ilusão sem valor real. Para animá-la, Matt a surpreende com um berço e sugere que eles tentem ter um bebê. Mas Kate, que já passou por 2 abortos espontâneos, recusa por medo de se machucar novamente, mesmo que o médico tenha dito que não havia nada de errado com nenhum dos dois. Ela fica muito emocionada e sai do quarto às pressas. Logo, Matt também se sente mal por ter tocado no assunto e vai para fora para esfriar a cabeça. Mas, surpreendentemente, quando ele volta para casa mais tarde, fica chocado ao ver Kate com um menino bebê. Isso deixa Matt furioso, pois ele sabe que ela criou o bebê com a ajuda do quarto mágico. Ele exige que eles se livrem do bebê imediatamente, e Kate não tem outra escolha a não ser concordar.
O casal então entra no quarto secreto, onde Matt pede para ela desejar que o bebê desapareça. Mas Kate está muito abalada e começa a chorar, então ele pega o bebê para fazer isso ele mesmo. Nesse momento, o quarto pisca e o bebê também começa a chorar. Ao ver o rostinho inocente, Matt percebe que não consegue fazer isso e acaba mudando de ideia. O que você quer que eu faça? Já é madrugada, então vai para o quarto. Obrigado. No dia seguinte, ele revisa os jornais antigos novamente e descobre que John Doe acabou em uma instituição mental após sua prisão. Ele alegou que o quarto fez cometer aqueles atos horríveis. Para saber mais sobre os mecanismos do quarto, Matt vai até a instituição para encontrá-lo. Quando chega à recepção, a enfermeira informa que ninguém veio visitar John em 45 anos, exceto repórteres. Isso deixa Matt surpreso, então ele mente dizendo que também é repórter. Mas depois, quando ele encontra John, o assassino reconhece instantaneamente que ele não é repórter. Matt então conta a ele sobre a casa em que está morando, e John Doe responde dizendo que está esperando por ele há muito tempo. Ele acrescenta que Matt deve estar aproveitando a vida de luxo, joias, refeições e muito dinheiro. Quando Matt pergunta por que ele matou aquelas pessoas, John revela que era o único jeito. De repente, ele aconselha Matt a esquecer o quarto e sair da casa agora, antes que seja tarde demais. Antes de ir embora, John também diz: a única coisa mais perigosa do que uma pessoa que não consegue o que quer é uma pessoa que consegue tudo o que quer. Depois disso, Matt decepcionado volta para casa e para em um posto de gasolina. Mas então, quando está prestes a pagar, ele percebe que o dinheiro tirado do quarto misterioso se transformou em pó. Isso preocupa, então ele imediatamente corre para casa. Matt então pega um monte de dinheiro e joga pela janela, que também se transforma em pó. Ele também tenta colocar uma pintura de Van Gogh na porta, metade dentro da casa e metade fora. A parte que fica do lado de fora desaparece imediatamente, enquanto o restante permanece intacto. Ao presenciar isso, finalmente cai a ficha para Matt de que os objetos criados pelo quarto desaparecem rapidamente assim que saem da casa. Logo depois, quando Kate tenta sair de casa com o bebê, Matt a impede, alertando que é perigoso. Mas ela não o escuta e acaba saindo mesmo assim. Isso faz com que o corpo do bebê comece a queimar e ele começa a chorar de dor. Ao ouvir os gritos de Kate, Matt acaba correndo com o bebê de volta para dentro de casa. Mas, nesse momento, o bebê milagrosamente já havia se transformado em um menino, deixando o casal perplexo. Depois que Kate o coloca na cama, Matt finalmente conta a ela sobre John Doe e seu passado. Ele também explica que tudo que o quarto cria envelhece e se transforma em pó se for levado para fora da casa. Kate insiste que seu filho não é um objeto, mas Matt afirma que ele é apenas uma criação, como algo feito por uma impressora 3D gigante, independentemente do que ela acredita. Apesar de tudo, Kate começa a criar a criança como se fosse seu próprio filho e lhe dá o nome de Shane. Ela o educa em casa e nunca permite que ele saia de casa. Um dia, enquanto Kate está ensinando, ela menciona acampar e Shane diz que também quer acampar. Mas Kate diz a ele que não pode ir porque está doente e seria fatal para ele sair de casa. Isso só irrita o menino e ele começa a fazer birra. Quando Kate sai para pegar as coisas que ele jogou, ele fecha a porta na cara dela de forma grosseira. Mais tarde, um entregador chega do lado de fora da casa e entrega um pacote para Kate. Ela então entrega o pacote para Matt e é revelado que ele havia encomendado uma arma por algum motivo. A cena então corta para alguns dias depois, quando Kate está ocupada em seu próprio mundo. Aproveitando essa oportunidade, Shane vai até a porta da frente e coloca a mão para fora para sentir o ar, então Kate o puxa para dentro freneticamente. Ela examina a mão dele e fica aliviada ao ver que ele não se machucou. Após o incidente, Kate fica ansiosa e começa a tapar todas as janelas com tábuas de madeira. No dia seguinte, enquanto Matt pratica tiro do lado de fora, Shane entra escondido no estúdio dele e pega um globo de neve. Ele então acaba deixando o globo cair no chão, quebrando-o em pedaços. Nesse momento, Matt entra e fica furioso ao ver Shane no estúdio. Kate chega e o menino escuta a conversa deles do lado de fora, quando Kate pede para Matt tratar o filho deles com mais gentileza.
Mas Matt não se importa, dizendo que ele é apenas uma invenção e não o filho deles. Mais tarde naquela noite, o menino confuso anda pela casa e acaba chegando ao quarto secreto. Na manhã seguinte, quando Matt acorda, percebe um globo de neve intacto ao seu lado. Ele corre até Kate e pergunta se foi ela quem criou o globo, mas ela nega. O casal então vai junto até o quarto secreto e, para surpresa deles, eles percebem que Shane construiu uma floresta inteira dentro de casa. Acontece que ele descobriu a magia do quarto secreto. O menino está brincando animadamente com seu boneco de neve, e isso impressiona Kate. No entanto, um Matt irritado o arrasta para fora do quarto e o proíbe de voltar lá. Em seguida, ele tranca a porta, deixando Kate para consolar o filho. Mais tarde, o casal discute em um incômodo enquanto Shane escuta atentamente pela porta. Kate está frustrada com o comportamento do marido, mas Matt explica que um garotinho não deveria brincar com tanto poder. Ele enfatiza que há uma grande possibilidade de Shane desejar algo tolo e perigoso, como um dragão ou algo que possa machucá-los a todos. Nesse momento, o telefone fixo toca, então Shane atende e começa a falar. Acontece que é John Doe, que fica chocado ao ouvir a voz de uma criança. Mas Matt imediatamente pega o telefone e repreende o menino por ter atendido. Ele se pergunta como o homem conseguiu seu número, e o assassino parabeniza por ter um filho e descobre que foi sua esposa quem fez o desejo. Matt então pergunta se existe uma maneira de interromper o processo de envelhecimento e tirar o menino de casa. Enquanto isso, Kate escuta a conversa deles do outro telefone. Nesse momento, John finalmente explica que Shane não pode se tornar um ser humano normal até que seu criador morra. Ele ainda revela como os antigos moradores da casa desejaram ter um filho menino e receberam um, que não era outro senão o próprio John. Acontece que eles queriam que ele tivesse uma vida normal, e sabiam que precisavam morrer para isso. Como resultado, a mulher assassinou o marido e obrigou John a matá-la também. Ao ouvir tudo isso, Kate fica arrasada e imediatamente sai correndo da casa. À noite, Kate ainda não voltou, então o Matt preocupado deixa várias mensagens de voz para ela. Enquanto isso, vemos Kate tentando deliberadamente sofrer um acidente de carro para que seu filho possa ter uma vida normal, mas ela fica com medo e desiste. De volta para casa, Shane pergunta a Matt onde está sua mãe, mas ele responde que não faz ideia. O menino então pergunta o que é uma invenção da imaginação, e Matt tenta ignorá-lo, mas Shane continua a importuná-lo com perguntas, o que o irrita. No final, Matt revela com raiva que eles não são seus pais e que ele não é uma pessoa de verdade. Ele também revela que, se Shane sair de casa, ele vai continuar crescendo até virar pó e morrer. Shane o acusa de estar mentindo, mas um Matt enfurecido o agarra, desafia-o a sair de casa e ainda pergunta se ele se lembra de algo antes dos últimos 3 meses. Matt enfatiza que não é uma pessoa de verdade, então o menino assustado imediatamente se refugia em seu quarto. Depois, Matt se sente péssimo e vai pedir desculpas a Shane, dizendo que não quis dizer nada daquilo. A criança também o perdoa, e eles acabam criando um vínculo. Mais tarde, quando Kate chega em casa, ela fica feliz ao ver os dois dormindo juntos. Matt logo acorda, eles se beijam e acabam fazendo amor. Sem que eles saibam, Shane os observa de forma assustadora pela porta. Mais tarde naquela noite, enquanto eles dormem, Shane pega a chave da casa do bolso do pai. Na manhã seguinte, quando o casal acorda, eles vão até o quarto de Shane e o encontram vazio. Eles ficam horrorizados ao ver a porta da frente aberta e as roupas de Shane espalhadas pelo chão. O casal logo percebe um adolescente à distância, e então descobrem que Shane só tinha saído por um momento para permitir que seu corpo amadurecesse. Olha, mamãe, agora eu sou grande. De repente, ele aponta uma arma para o pai e tenta atirar em Matt. Ele explica o quanto odeia, mas Kate se aproxima do garoto e tenta acalmá-lo. Matt então aproveita esse momento para atacar Shane, enquanto Kate acidentalmente bate a cabeça no chão e desmaia. Quando ela acorda algum tempo depois, pergunta ansiosa sobre o filho, e Matt revela que, enquanto eles lutavam pela arma, ela disparou e o garoto morreu acidentalmente. Ele também diz que enterrou o menino do lado de fora.
Ao ouvir isso, Kate sai correndo com lágrimas nos olhos, pois amava muito o filho. Então Matt a consola e a carrega de volta para dentro de casa. Depois, para nossa surpresa, vemos o verdadeiro Matt, que acabou de acordar do desmaio em outro lugar. Acontece que a versão de Matt que está com a esposa é, na verdade, Shane, e ele usou o quarto para se parecer com o pai. Matt não encontra ninguém por perto e tenta entrar no quarto secreto, mas descobre que está trancado por dentro. Em uma tentativa desesperada, ele começa a destruir a parede para alcançar o outro lado. Por outro lado, Kate e Shane estão almoçando quando ela diz que quer sair da casa. Mas ele se recusa, dizendo que eles não podem sobreviver lá fora, pois não tem dinheiro nem emprego. Kate também percebe que ele come desajeitadamente como uma criança, e até mastiga gelo como Shane costumava fazer, mas não dá muita importância a isso. Enquanto isso, Matt finalmente consegue quebrar a parede e atravessa um túnel de cabos para chegar ao cômodo secreto. Ele então chega à floresta falsa que Shane havia criado e começa a caminhar por ela para encontrar sua esposa. Em outro lugar, Shane e Kate estão jogando um jogo de tabuleiro quando ele, de repente, começa a tocar nos seios dela. Kate se assusta, então ele revela que costumava vê-los fazendo isso e que também quer experimentar. Isso finalmente faz com que ela perceba que a pessoa à sua frente não é seu marido. Enquanto isso, Matt, que ainda está correndo pela floresta, logo percebe uma réplica de sua casa e vai em direção a ela. Acontece que Shane criou uma casa duplicada dentro do cômodo onde está atualmente com sua mãe. Enquanto isso, Kate tenta se esconder de Shane, mas ele logo a encontra e a deixa inconsciente. Ele a despe sem piedade e inicia um ataque, fazendo com que a pobre mulher acorde. Logo, Matt aparece do lado de fora e quebra o vidro da janela, então Shane sai para resolver a situação. Depois disso, Kate se levanta e tenta sair, mas logo encontra Matt. Ele pede para ela ir embora com ele, mas nesse momento, outro Matt aparece dizendo ser seu marido. Isso a deixa muito confusa, então ela tem uma ideia inteligente. Kate chama Shane, e o homem que a segurava pelos braços se vira, então ela imediatamente o empurra escada abaixo. Isso faz com que o monstro comece a se transformar gradualmente em sua verdadeira forma. O casal tenta fugir da casa, mas descobre que Shane a transformou em um labirinto. O monstro logo os alcança e não perde tempo em esfaquear Matt. Em seguida, ele se aproxima de uma Kate desesperada e garante a ela que tudo vai ficar bem. Mas, para seu choque, ele descobre que na verdade são clones dos pais dele, e não eles de verdade. O casal já escapou da casa réplica e está correndo em direção à floresta. Logo eles chegam ao quarto misterioso e depois à casa real, enquanto são perseguidos por Shane. Em seguida, Matt e Kate chegam à porta da frente e se preparam para sair, mas Shane também aparece com uma faca. Ele imediatamente corre para atacar Matt, então isso o leva para fora. Percebendo que não pode ficar do lado de fora, Shane tenta entrar novamente na casa, mas Kate fecha a porta. Isso faz com que Shane envelheça rapidamente, e logo ele se transforma em um homem velho. Kate então sai para observar enquanto Shane envelhecido finalmente se deita e morre, virando pó. Ela toca as cinzas com lágrimas nos olhos e lamenta a perda do filho. A cena então corta para um mês depois, onde vemos que o casal deixou a casa. Mas durante isso, Kate é vista em estado de choque enquanto segura um teste de gravidez positivo. Ela suspeita que está grávida de um filho de Shane, o que significa que o terror ainda não acabou.